Foi. Então, só para registro, ó, o Renan entrando. Dia 9 de setembro, às 8 horas e 10 minutos. Começando mais uma aula, né, pessoal? A aula de número 22. Tá errado aqui o título, não é aula 17, é aula de número 22, era Vargas. Esse carinha aqui que a gente viu nas últimas 2 aulas, né? Acho que foram 2 aulas, aquela mini aula que a gente deu depois da aula de História Geral, que ficou assim, uma meia hora de aula, né, para explicar como é que foi o golpe de 30. Na aula passada a gente falou sobre o governo provisório do Getúlio e também o governo constitucional. E agora vamos entrar no Estado Novo, que é um baita período, um período que tem muita coisa para falar, assim como todos, né? Eu sempre falo isso no início das aulas, que essa aula a gente vai falar sobre bastante coisa. Em toda aula a gente fala, na verdade. Mas enfim, revisando aqui o golpe de 30, o porquê que ele aconteceu, quando que ele aconteceu, quais foram as motivações que levaram ao Getúlio Vargas a tomar o poder, dar um golpe no cara que tinha sido eleito, o Júlio Prestes. Fotinho do Getúlio, lá em 1930, indo para o Rio de Janeiro. Lembrando que o Getúlio era gaúcho, né? Getúlio era um político gaúcho formado em Direito, já tinha uma trajetória política bem extensa. Ele foi advogado, ele foi deputado estadual, deputado federal, ministro da Fazenda do governo do Washington Luiz, então é um cara que conhecia já os Paranauê. E em 30 ele tenta a candidatura à presidência e ele perde, mas por todas aquelas tretas que a gente viu, ele acaba se motivando a dar um golpe. Muita gente estava descontente com o governo de São Paulo nesse momento. E São Paulo estava tentando monopolizar o poder nas suas mãos, o que fez com que estados já mais periféricos, como a Paraíba, do João Pessoa, e o Rio Grande do Sul, do Getúlio, quisessem chegar ao poder. E eles tiveram um aliado muito forte, que foi Minas Gerais. Minas Gerais, que era parceira de São Paulo, se sentiu traída depois que São Paulo decidiu monopolizar o rolê, tá? E aqui Getúlio vai subindo do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, que não é por acaso, gente. Ele não vai para o Rio de Janeiro porque ele acha bonito. Rio de Janeiro, naquela época, era a capital do Brasil. Isso a gente tende a esquecer. Brasília só vai ser construída na década de 50 e 60 pelo JK. Então, nesse momento, Rio de Janeiro é a capital. Quando se fala em governo, ele está residindo no Rio de Janeiro. Getúlio ele vai morrer daqui a 20 anos, e não vai, 24 anos, que ele morre em 54, e ele não vai ver Brasília, porque Brasília não vai existir ainda. Então, a gente tem que evitar esses anacronismos, misturar uma coisa com a outra. Mas tá, a trajetória política do cara, e aqui a divisão do governo dele. A gente dividiu o governo Getúlio, ou melhor, era Vargas, a gente pode chamar esse período de 30 a 45 de era Vargas, porque é basicamente todo o período que ele estava no governo, em 3 gavetinhos: o governo provisório, o governo constitucional e a ditadura do Estado Novo, que é como a gente vai... que é o período que a gente vai entrar na aula de hoje. Né? Provisório e constitucional. Por quê? Porque assim que ele assume, ele não tem uma Constituição regendo ele, não tem uma Constituição regendo o Brasil. É um governo provisório por causa disso. Ele não se baseia em nenhum conjunto de leis existentes. E ele não cria nenhum conjunto de leis para se basear durante 4 anos, por isso que é provisório. E é constitucional, a segunda gaveta, de 34 a 37, porque em 34 ele vai criar um conjunto de leis, ele vai criar uma Constituição de 34, na qual o governo dos seus próximos 3 anos vai se basear, até 37, quando ele vai chutar o pau da barraca e dizer que tá nem aí pro resto. Mais uma vez, as 3 classes que o Getúlio teve que convencer, ou, em outras palavras, agradar, para conseguir ter a governabilidade dele. E aqui falando um pouquinho do governo provisório, né? A questão dos interventores, os governadores que o Getúlio botou no governo dos estados, a Revolução Constitucionalista, esse levante não só de São Paulo, mas de vários estados contra o governo getulista. São Paulo estava muito insatisfeita com ter perdido, né,
a briga pela presidência em 1930. Ela ganha a eleição, mas ela é chutada de lá. Então ela estava muito satisfeita. E o pessoal estava muito satisfeito também com o fato de que o Getúlio não estava fazendo uma Constituição nova como ele tinha prometido que ia fazer. Então, em 32, a galera pega em armas e tenta dar um golpe no Getúlio, que vence essa guerra, ele vence essa revolução constitucionalista e bota fim a toda essa aspiração paulista de tomar o poder de novo. E essa guerra é muito doida, ela é muito bizarra, porque ela é muito esquecida na história brasileira. Ela é lembrada lá em São Paulo, porque eles enxergam essa revolução do mesmo jeito que a gente enxerga a Guerra dos Farrapos. Para eles é um negócio glorioso, que mostra o quanto o paulista é corajoso e nobre, toda essa besteirada. E, inclusive, colocou símbolos do estado de São Paulo como propaganda, né? Que nem esse cartazinho aqui do Borba Gato, que estava na mídia há pouco tempo, porque o pessoal tocou fogo na estátua do Borba Gato, porque o Borba Gato não foi uma boa pessoa. Ele foi uma pessoa horrível e a gente não deveria idolatrar esse cara como um símbolo estadual, um símbolo nacional ou qualquer coisa desse tipo. Enfim, essa guerra ela vai ser muito sangrenta, principalmente pelo uso de novas tecnologias. O pessoal vai utilizar aviões, vai utilizar veículos blindados, carros blindados, tratores blindados, trens blindados. O pessoal vai fazer o que eles podiam com o que eles tinham à sua disposição. E é nessa guerra, durante essa guerra, né, que tem o suicídio do Santos Dumont, que nem eu expliquei na aula passada, é envolto em muito mito, em muito sensacionalismo. A história oficial, a história mais pé no chão, é de que o Santos Dumont era uma pessoa com muitos problemas psicológicos, ele tinha depressão, e no dia 23 de julho ele acaba tirando a própria vida. Mas, claro, os paulistas, eles viram isso e criaram toda aquela história sensacionalista de que o Santos Dumont ele se suicidou porque ele estava muito decepcionado com o uso dos aviões na guerra da Revolução Constitucionalista. Basicamente, os paulistas utilizaram o suicídio do Santos Dumont como uma forma de atacar o governo do Getúlio Vargas, né? Claro, não se sabe muito bem se essa história é verdadeira ou falsa, mas o que a gente sabe é que foi colocado um sensacionalismo bem grande em cima disso tudo. Certo? Ó, o Eli apareceu. O Eli está vivo, ele está entre nós. Chegamos ao grande número de 17 presentes. Hoje o dia tá bom. Hoje o dia tá bom, estou animado, estou ficando cada vez mais animado ao ver este número. Espero que na aula que vem, pessoal, chamem mais pessoas e cheguem 60 pessoas aqui na aula. 70. Não é possível porque não tem tudo isso no curso, mas gostaria. Tá. Então, galera, a gente chegou a ver isso aqui ainda na aula passada, mas revisando. Em 34, o Getúlio finalmente arrega e decide fazer uma Constituição, né? Ele está 4 anos enrolando o Brasil inteiro, mas porque ele está vendo que o pessoal tá meio puto já com ele, o pessoal já se revoltou em 32, o pessoal pode se revoltar de novo, ele decide fazer a tal da Constituição. Essa Constituição ela vai se basear em algumas outras constituições internacionais, como a da Alemanha de Weimar, né, que é aquela Constituição que vai surgir depois da Primeira Guerra Mundial, e a Constituição Espanhola de 31. E essas duas constituições elas têm em comum o fato de que elas vão tentar botar ordem na casa e democratizar países que tinham um governo muito autoritário antes. E é basicamente isso que o Getúlio vai fazer em 34. Quais são as características da Constituição de 34? Ele vai intervir forte na economia, o governo vai intervir pra caramba, o governo vai restringir o federalismo, ou seja, o poder que os estados tinham de ter sua autonomia vai ser bem menor, o que vai ajudar bastante o governo a ter mais poder, né? Sempre que tem essa briga, né, de centralismo e federalismo, poder mais descentralizado na mão dos estados ou poder na mão do governo central.
E o Getúlio ele vai criar a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho, que é muito da hora, quando a gente parar para pensar. Porque nesse momento ainda não tinha nenhum tipo de regulação sobre as eleições, era o maior caos, e a gente viu nas aulas de Brasil, República Velho, quão caótico era esse rolê. E também era caótico o trabalho, né? O pessoal não tinha regulamentação nenhuma. Era uma zona e a condição de trabalho dessa galera era horrível, era absurda. Se hoje a gente tem uma jornada de 8 horas, a gente tem direito a descanso semanal, a gente tem direito a férias, a gente tem todo um Ministério do Trabalho atrás do trabalhador, regulando toda essa... Como é que é a palavra? Regulando todas as condições de trabalho, é porque o Getúlio ele vai criar o Ministério do Trabalho lá em 34. Outra coisa que o cara vai fazer vai ser colocar o ensino primário como gratuito, que naquela época não era, né? Era um ensino muito restrito às elites. Se tu queria que teu filho tivesse algum tipo de educação formal, tu tinha que contratar um professor particular ou colocar ele em escolas particulares que eram muito elitistas, eram muito caras. E agora o Getúlio ele vai tornar o ensino primário, pelo menos o primário, né, das criancinhas, em gratuito. E ele vai prometer com muita confiança, que em 38, 4 anos depois, vai ter eleição. Vai ser tudo certinho, tudo bonitinho, confia no pai, que em 38 vai ter eleição e ele não vai dar golpe nenhum, tá, pessoal? Pode confiar. Ele falou, ele cheguei mais rápido do que a carta de desculpa do Bolsonaro. Eu não vi ainda essa carta, mas eu tô me preparando. Que, olha, esses últimos 2 dias, eles foram muito doidos, né? Porque teve todo aquele suspense de que no dia 7 vai ter golpe, no dia 7 vai ter não sei o quê. Daí chegou no dia 7, choveu o dia inteiro, né? O pessoal ficou com medo da chuva e não fez nada. Daí no dia 8, ontem, né, teve todo aquele papo de que não, porque os caminhoneiros vão parar o Brasil e porque o Bolsonaro vai dar o golpe, daí nada, não aconteceu nada. Ele amarelou total, saiu a carta lá de desculpa pro Alexandre e pros poderes, e aí depois ainda o povo ficou sabendo que foi o Michel Temer que escreveu a carta e ele só assinou. Assim, ó, o roteirista do Brasil, ele tá muito, muito inspirado, assim, ó. Não basta o presidente arregar, é o Michel Temer, o maior escritor desta nação, o maior poeta desta nação, que escreveu a carta de desculpas dele. E eu amei os comentários, assim, nos grupos do Telegram dos bolsonaristas. Um falou assim, Bolsonaro, eu vendi um boi para pagar a passagem da minha família para ir para Brasília. O pessoal nos grupos incrédulo, assim, que o Bolsonaro deu para trás. Tinha gente até falando que saiu um áudio, né, do Bolsonaro pedindo para eles pararem de bloquear as estradas. Daí teve gente dizendo que, gente, não é o Bolsonaro, deve ser o Adnet que tá mandando esse áudio nos grupos aqui. Mas assim, ó, criatividade, o pessoal se puxa demais. Se isso fosse uma série, iam dizer que o roteirista tava exagerando. Mas, infelizmente, não é uma série, né, pessoal? Podia ser. House of Cards sonha com a dramaturgia brasileira. Inclusive, tem que acabar House of Cards. Então tá. Seguindo, pessoal, porque não basta a gente falar mal do presente, a gente tem que falar mal do passado também. Que é basicamente isso que o historiador faz na faculdade. A gente fala mal das pessoas que já morreram. Não tem problema falar mal, gente. Se é personagem histórico, tá permitido. Mas então tá. Justiça eleitoral. Algumas coisas que a gente tem que lembrar quando vai lembrar de Constituição de 34. Voto feminino, pela primeira vez, o voto feminino ele é regulamentado pelo governo.
porém facultativo. Tu não precisa votar se tu não quiser. Tá? A não ser que tu seja funcionária pública. Se tu é funcionária pública, tu é obrigado a votar. E para os homens, o voto masculino ele é obrigatório a partir dos 18 anos. Ok? Mas, detalhe, votação secreta, que é uma grande diferença das eleições anteriores. E agora isso é um grande mecanismo para tu não ter, como é que é a palavra? Para tu eliminar fraudes, né? Para tu eliminar a coerção dos eleitores. Justiça do Trabalho, leis trabalhistas, uma série de leis trabalhistas, a criação da Previdência Social, fixação do salário mínimo, trabalho de 8 horas por dia, pluralidade e autonomia sindical e representação classista na Câmara. Então, tu tinha uma representação sindical na Câmara dos Deputados. Vou mostrar para vocês, pessoal. Eu ia mostrar daqui alguns slides, mas já vou mostrar agora, tá? Aqui está a linda da minha carteira de trabalho. Se quiserem dar print e utilizarem meus dados, podem utilizar, tá? Na primeira página da carteira de trabalho, tem um textinho. Esta é a sua carteira de trabalho. CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social. Instituída pelo então presidente Getúlio Vargas por intermédio do decreto número tal de 29/10 de 32. Ele vai criar a carteira de trabalho alguns anos antes da Constituição de 34, mas ele vai regulamentar a carteira de trabalho em 34 e também depois, posteriormente reformulada pelo Decreto-Lei de 1 de maio de 1945, que é a CLT, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Esse documento, ele é muito importante, porque vai ser a primeira vez que tu vai ter algo registrando a jornada de trabalho das pessoas no Brasil. Alguns anos antes, tu vai ter a criação de uma carteira de trabalho rural, né, que não tenha a ver com o Getúlio. Então, mas essa vai ser a primeira vez que a carteira de trabalho vai ser criada para trabalhadores urbanos, trabalhadores industriais, trabalhadores de todo tipo. Ela vai ser obrigatória para todo mundo que tiver um trabalho e tiver acima de 16 anos. Tu não pode trabalhar se tu tiver mais de 16 anos sem a carteira de trabalho. Isso existe até hoje, né, pessoal? Tu precisa dela para qualquer tipo de vínculo empregatício. Ela vai se chamar carteira de trabalho a partir da década de 60, se não me engano. Antes, no momento que ela é criada, ela é chamada de carteira profissional. Aqui a gente viu também na aula passada sobre a oposição, né, a galera que não curtia o governo do Getúlio Vargas, e inicialmente a gente viu a oposição da extrema-direita, a Ação Integralista Brasileira, os fascistas do Brasil. Ela vai ser fundada por um político chamado Plínio Salgado, e ela vai ter várias características que vocês vão ver lá quando vocês chegarem em História Geral no século XX. Quando vocês forem ver fascismo, quando vocês forem ver nazismo, vocês vão reconhecer muito do que vocês estão vendo aqui na Ação Integralista Brasileira. Claro, os integralistas, eles nunca chegaram a dominar o Brasil da mesma forma que os nazistas dominaram a Alemanha, os fascistas dominaram a Itália. Eles nunca chegaram ao poder, eles sempre foram oposição. Mas eles foram um partido bem grande naquela época. Eles eram chamados de muitos nomes, mas eles eram chamados também de camisas verdes, eles tinham o grito de guerra Anauê, que é tupi é uma saudação tupi, que não faz nenhum sentido, né? Não faz nenhum sentido um grupo fascista ter esse tipo de saudação e glorificação de um passado tupi brasileiro, mas assim como vocês vão ver quando chegarem lá em nazismo e fascismo, a gente comete um grande erro quando a gente procura sentido na coisa que as pessoas fazem. Tem uma coisa que fascista não tem, é sentido. Essa galera não procura uma lógica nas suas crenças, ela procura algo que vá confirmar algum sentimento de superioridade que eles já têm. Então não faz sentido, mas é porque realmente não é para fazer sentido.
Um lema dos camisas verdes, dos integralistas, era Deus, Pátria e Família, inclusive está muito famosinho hoje em dia. Eles tinham estimadamente 600 mil a 1 milhão de membros. É um partido grande, tá, para aquela época. Hoje, se for parar para pensar, não seria um partido grande no Brasil, porque a maioria dos partidos tem bem mais do que esse número. Mas naquela época tu tinha menos gente no Brasil, tinha menos gente no mundo, então 600 mil a 1 milhão é gente pra caramba, tá? Ah, e assim como os nazistas, assim como os fascistas, eles também tinham um símbolo bonitinho que eles colocavam nos seus braços, que eles estampavam nas suas bandeiras. No caso do nazismo, a gente tem a suástica, e no caso do integralismo, a gente tem a sigma, que é essa letra grega que está na bandeirinha aí do canto esquerdo, tá? A sigma é uma grande metáfora na cabeça das pessoas, porque ela significa, no alfabeto grego, a soma de vários valores. Então eles olharam isso, acharam que era bonitinho e tornaram isso o seu símbolo, ok? No outro lado, a gente vai ter a oposição de esquerda, que é a ANL, Aliança Nacional Libertadora. E ela vai ser liderada por um cara que já apareceu nas aulas passadas, o Luiz Carlos Prestes, da coluna Prestes. Vai ser um grupo de esquerda que vai lutar contra o imperialismo, contra o fascismo, contra o latifúndio. Eles queriam nacionalizar as empresas estrangeiras, queriam um governo popular, uma reforma agrária, suspensão da dívida externa. Em 1935, eles vão tentar dar um golpe. O Prestes ele tenta organizar a ANL no Brasil todo para derrubar Getúlio Vargas, porém ele não consegue, ele não tem êxito, e a intentona comunista, que ele tem esse nome justamente porque é uma tentativa, a tentativa comunista, ela acaba não tendo sucesso. Uma coisa interessante nesse caso é que a União Soviética vai apoiar a intentona comunista. A Comintern, que era um órgão da União Soviética que buscava influenciar partidos comunistas pelo mundo, vai apoiar a intentona. Mas, apesar de todo esse apoio, eles vão perder. Aqui eu citei na aula passada também o caso da Olga Prestes, uma militante alemã e judia, que vai vir para o Brasil ajudar o Partido Comunista Brasileiro, inclusive vai se casar com o Luiz Carlos Prestes. Falei como, depois da intentona, ela foi presa, ela e o Luiz Carlos Prestes foram presos, e o Getúlio deporta a Olga Prestes para a Alemanha nazista em 1936. Muita gente, hoje em dia, tenta argumentar que não tinha como saber que ela ia ser morta, não tinha como saber que ela ia acabar numa câmara de gás, porque naquela época ainda não tinha começado o Holocausto. Beleza, algumas coisas tu não tinha como saber exatamente como é que ela ia acabar. Mas a Alemanha nazista, ela já era um país autoritário, já era um país que matava seus opositores. Então, quando Getúlio deporta ela para a Alemanha, ele está decretando a morte dessa mulher. Não tenho o que falar nesse sentido. Ele sabia que ela ia morrer se ela fosse deportada para a Alemanha nazista. E mesmo assim, ele deporta ela. Ela está grávida quando ela é deportada, que até gera uma comoção na mídia, né? Mas ele deporta ela mesmo assim. E depois de um tempo ela acaba nesse campo de concentração aqui, o campo de extermínio, desculpa, de Bernburg, onde ela morre numa câmara de gás. A bebê, que ela está grávida, ela consegue dar luz. Inclusive, ela consegue dar a filha dela para a avó dela na Alemanha. E a filha cresceu e está viva até hoje. A mulher tem 87 anos e está dando palestra, escreveu livros sobre esse caso. Então, a filha sobreviveu, mas a Olga não. Ela é executada em 1942, aos 34 anos de idade. Certo? A Jennifer falou que tem um filme dela, e tem mesmo. É um filme bem famoso e com atores muito famosos, assim, filme da Globo, que a Globo fez em 2004, se eu não me engano. Faz muito tempo que eu vi ele, mas
que eu lembro, é um filme muito bom. Então, se vocês quiserem assistir ele, é um filme muito interessante para vocês conhecerem. Tem a Camila Morgado, que faz a Olga, um elenco muito, muito foda. Ok. Tranquilo, gente, tranquilo. Na verdade, isso aqui foi um grande resumão da aula passada, né? Porque tinha uma galera que não estava na aula passada. E agora a gente segue. Podemos seguir? Podemos seguir? Alguma dúvida? Se manifestem, mostrem-se vivos. Tudo certo. Antes de seguir, gente, eu queria mostrar para vocês uma coisa. Peraí. Tem um perfil que eu gosto bastante no Instagram, que ele é o chamado Porto Alegre Antiga. É realmente assim o nome, é Porto Alegre Antiga o nome. E ele basicamente posta fotos de localidades antigas em Porto Alegre, uma foto de 1930, uma foto de 1800, uma foto antiga pra caramba, e posta também uma foto de como é que é o lugar hoje em dia. E é bem interessante porque ele sempre conta uma historinha de o que é esse lugar, qual é a importância desse lugar. E recentemente eles postaram essa foto aqui. Peraí, que tá carregando. Postaram essa foto que vocês estão conseguindo ver, gente? Sim, senhor. Sim. Então, tá. Essa foto aqui da Feira Farroupilha de Porto Alegre, em 1935. Basicamente, em 1935, fez 100 anos da Guerra Farroupilha, e daí, onde hoje é o Parque Farroupilha, a Redenção, a galera fez uma feira, construiu prédios ali temporariamente para expor novas tecnologias, novos tipos de ferramentas de trabalho. Foi uma grande exposição para tu mostrar o progresso recente do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então, muita gente de todo o estado, de todo o Brasil, veio até Porto Alegre participar dessa feira, visitar essa feira, foi um grande evento daquele ano. E já nesse ano, a gente tinha muitos simpatizantes nazistas aqui no Brasil. E aí, inclusive, a gente vê nesse prédio aqui a bandeira do Brasil atrás e na frente uma bandeira enorme da Alemanha nazista. O que mostra que nessa época o nazismo ele não estava apenas na Alemanha, né? O fascismo e o nazismo eles foram movimentos globais. Tinha o Partido Nazista Brasileiro, por exemplo, que era minúsculo, era bem pequeno, era bem menor até que os integralistas, mas ele existia. Então a gente não pode nunca esquecer que a gente aqui como Brasil, como país, a gente também teve uma história fascista, uma história autoritária que apoiou esses regimes e legitimou, né, tentou justificar a morte de milhares e milhões de pessoas. E até hoje a gente tem muitos apoiadores desse tipo de ideologia. E aqui é a foto colorizada, porque às vezes quando a gente vê uma foto preto e branco, a gente não se impacta tanto quanto vendo uma foto colorizada, né, gente? Voltando aqui a nossa aula. O Yuri falou, o Brasil é uma mistura, e como é que eles queriam ser nazistas. Isso é um pouco aquilo que a gente falou agora há alguns minutos. Quando a gente tenta encontrar lógica no nazismo, no fascismo, a gente não encontra porque não tem lógica. A gente tenta encontrar uma lógica, mas ela não existe. O Brasil é tão bizarro pensar um país tão miscigenado procurar a pureza da raça, mas a Alemanha também não é pura, nunca foi pura, ela sempre teve miscigenação dentro dela, não existe nenhum país do mundo que é puro, então eles procurarem uma pureza da raça também não faz sentido nenhum. Em qualquer lugar onde tu coloca uma ideologia desse tipo, uma ideologia fascista, uma ideologia nazista, ela não vai fazer sentido. Então isso que a gente tem que lembrar sempre.
É bizarro a gente pensar um Brasil nazista? É bizarro também. Mas é bizarro pensar qualquer país nazista quando a gente para para pensar mesmo. Muito fora da casinha. E voltando à aula. Certo. Falei que o Getúlio ele prometeu, o cara disse confia no pai que em janeiro de 38 vai ter uma eleição, eu vou concorrer, vai ser tudo bonitinho. Porém, em 30 de setembro de 37, o Getúlio ele vai expor uma baita conspiração comunista para tomar o poder. Por causa dessa conspiração comunista, ele vai pressionar o Congresso Nacional a declarar estado de guerra. Então, o país, em 30 de setembro, vai entrar em estado de guerra. Quando o país entra em estado de guerra, o presidente ele tem poderes emergenciais, ele pode tomar atitudes que normalmente ele não poderia tomar. Então, nesses próximos dias, o Getúlio vai se movimentar para prender opositores, para movimentar ali o exército, e daqui um tempinho, mais ou menos uns 4 meses depois, ele vai fechar o Congresso Nacional. Ele vai outorgar uma nova Constituição e cancelar as eleições. Lembra o que é outorgar, pessoal? Outorgar, alguém sabe, alguém lembra? A gente já falou em outorga de eleições algum tempo atrás. É quando alguém coloca algo, tipo, promove algo só pela sua própria vontade, né? É uma Constituição promulgada, é uma Constituição que não passou por nenhum tipo de votação, nenhum tipo de elaboração conjunta, né? O cara simplesmente pegou a Constituição, fez ela e disse, tá pronto, é isso aí. Uma Constituição promulgada é uma Constituição onde representantes da sociedade se reúnem e vão debatendo ponto a ponto como é que vai ser a Constituição. A nossa Constituição de 88, ela foi promulgada. A de 37, ela foi outorgada, porque o cara simplesmente fez a eleição, tocou na mesa e disse, é isso aí. E aqui a gente chega no plano Cohen, que é uma das coisas mais bizarras da história brasileira. Ele é considerado por muita gente a maior farsa, a maior caso de forja de documento da história do Brasil. E se a gente for usar uns termos mais atuais, é uma das maiores fake news da história do país. Por quê? Basicamente, um bando de militar pegou e forjou um documento dizendo que tinha comunista tentando dar um golpe no Brasil. Eles forjaram um documento assim, com passos, com uma ordem de um plano, como se aquele documento fosse realmente o plano de um grupo terrorista tentando dar um golpe e instituir uma ditadura no Brasil. E isso, né, não durou muito tempo, o pessoal descobriu que era falso, mas esse plano ele foi chamado de Plano Cohen, por causa de um dos generais que redigiu esse plano, né? Então, o Plano Cohen é uma grande farsa, uma grande conspiração inventada pelo governo do Getúlio para que ele tivesse a justificativa para cancelar as eleições e se dar um autogolpe, que agora o Getúlio não é mais obrigado a dar o poder para o outro. Acabou o mandato, ele vai, como o mandato dele, ele vai dar o poder para o próximo presidente. Não, agora ele vai continuar no poder. Porque, os comunistas estão chegando, os comunistas vão tomar o poder. Então, onde já se viu ter eleição, né? Se os comunistas vão vir. É essa a lógica. E essa vai ser a mesma lógica lá na frente, na ditadura de 64. É a mesma lógica que o pessoal fala até os dias de hoje, que os comunistas vão chegar. Então, é um bicho-papão eterno, né? O pessoal não tem o que fazer, ele inventa um inimigo enorme que só ele, só o presidente X, só o presidente tal consegue derrotar, e por isso tem que votar no presidente tal. É um grande bicho-papão da história brasileira.
E esse plano, gente, ele vai ser encabeçado pelo Getúlio e por um cara que vai ser famosinho daqui a algumas aulas, que é o Eurico Gaspar Dutra. Aqui ele é só o general, mas ele vai ser o cara que vai ser presidente do Brasil depois que o Getúlio levar um pé na bunda. Então, o cara é importante. E aqui, gente, uma foto do jornal Correio da Manhã noticiando o Plano Cohen como se o Plano Cohen fosse verdadeiro. As instruções do Comintern para a ação de seus agentes contra o Brasil. Tenebroso plano foi apreendido pelo Estado-Maior do Exército. Daí eles até falam aqui do fracasso de 35, né, da intentona, que não deu certo. Eles falam das reivindicações proletárias, as reivindicações dos comunistas, né? Para eles é algo horrível. E finaliza com esse título maravilhoso, tudo isso só contra brasileiros, né? Então, onde já se viu, né, reivindicações trabalhistas, onde é que já se viu direitos trabalhistas? Isso é tudo coisa de comunista e tudo que gente que é contra o povo brasileiro. A partir dessa zona toda, o Getúlio ele cria outra Constituição, Constituição de 1937, okay? Que é aquela Constituição outorgada que a gente falou no slide anterior. Então, a Constituição de 34, ela é a Constituição mais curta da nossa história, ela tem 3 anos de existência. As outras Constituições, pelo menos, tiveram uma década ou duas, né? Eu acho que a Constituição mais curta, depois disso, é a Constituição de... Tem a Constituição de 46 e a de 67, que vai durar 21 anos, né? Essa vai ser a Constituição mais curta depois dessa aqui. E essa aqui vai durar 3 anos. Então, a Constituição de 34 ela é uma Constituição minúscula. A Constituição de 37 ela vai ser bem diferente. Ela vai prever os decretos-leis, que vão ser leis que o Getúlio vai assinar e não vai ser votada por ninguém. É realmente um decreto. E a gente não deve confundir isso com os atos institucionais da ditadura de 64. Quando a gente vê a ditadura de 64, a gente vai ver vários atos institucionais que é exatamente a mesma coisa. É um decreto que o presidente, ou melhor, o ditador, vai assinar e vai botar ali para ser executado sem nenhum tipo de votação. Aqui, em 37, a gente chama esses atos de decretos-leis. Em 37, ele também vai criar o Departamento de Imprensa e Propaganda, tá? Porque toda a ditadura, né, pessoal, tem que ter uma propaganda muito boa para se justificar. Não basta ser uma ditadura, eles têm que se pintar como os bonzinhos da história. Eles vão instituir a censura prévia dos meios de comunicação, então, qualquer coisa que tu for publicar vai ter que passar antes pelo governo, qualquer coisa que tu for noticiar vai ter que passar antes pelo governo, e assim por diante. Não sei em que parte da literatura brasileira vocês estão, mas o Jorge Amado ele vai sofrer bastante com a ditadura do Getúlio. Ele vai publicar vários livros que vão ser censurados, né? O Jorge Amado, um grande comunista brasileiro, ele vai ser filiado ao Partido Comunista durante toda a sua vida. Inclusive, Capitães de Areia é considerado um livro com temáticas bastante de esquerda, assim. E ele vai sofrer bastante nessa época. Ele vai ser perseguido, ele vai ter seus livros censurados, e depois, né, ele vai ter um pouquinho mais de liberdade nos anos que vão seguir depois que o Getúlio sai do poder. E claro, né, ele vai sofrer bastante na ditadura de 64 também. Outra coisa que o Getúlio vai fazer, assim como todo bom ditador, ele vai extinguir os partidos. Agora não tem mais partido, porque não vai ter mais eleição. Olha só que bonito. Ele vai extinguir os partidos e, olha a ironia, ele vai extinguir também a justiça eleitoral. Porque se não tem eleição, não tem por que ter justiça eleitoral, né, gente? E isso é irônico, porque ele vai criar a justiça eleitoral 3 anos antes e agora ele vai botar fim nela. Ele vai nomear também interventores, e esses interventores vão nomear autoridades municipais.
Então se pergunta, como é que o pessoal escolhia o governador, escolhia o prefeito, se não tinha eleição? O pessoal não escolhia. O Getúlio escolhia os governadores. E os governadores escolhiam os prefeitos. Era assim que funcionava, de cima para baixo. As greves eram proibidas e ele colocou a previsão de pena de morte para qualquer um que cometesse crimes políticos. Alguém aqui sabe o que define um crime político, gente? Isso é uma pergunta interessante. O que é um crime político? Não tenho medo de falar. Chutar. Qual é a diferença de um crime político para um crime... Crime criminal é complicado de usar, né? Para um crime normal, entre aspas. Bora. Contra o governo? Em linhas gerais é isso. Falar aqui sobre alguns exemplos que o pessoal colocou e o porquê que eles não são crimes políticos. O ataque à Constituição, ele é um crime político ou ele é um crime, entre aspas, normal? Ele é um crime normal porque tu prevê isso na tua Constituição, tu prevê na tua lei que se tu atacar a Constituição, isso é um crime. Então, isso está previsto no Código Penal. Okay? A facada contra o Bozo, ela é um crime normal. Por quê? Porque tu está tentando matar uma pessoa. Isso está previsto no crime penal. Um crime feito por políticos, dependendo do crime, também é um crime normal. Por quê? Se tem um político ali, ele rouba, ele mata, ele desvia dinheiro, isso também está previsto no Código Penal. Então, é um crime normal, né? Um crime... Eu não sei qual outra palavra não seja normal, desculpa. Alguém levantou a mão. Onde é que eu vejo a lista das mãos, gente? Tipo, crime político seria tudo aquilo que não é crime e os políticos colocaram como crime para que o povo ficasse de bico calado? Basicamente. Professor, dá um Basicamente isso. exemplo. Crime político, pessoal, imagina simplesmente ser contra um certo governo. Eu postei ali um meme do Bolsonaro nas redes sociais e o Bolsonaro não gostou e decidiu me prender. Tem isso no Código Penal? Não. Isso não é um crime. Postar meme não é crime. Mas por eu ir contra algum político, ir contra ao governo, eu fui criminalizado. Eu fui julgado e fui preso. Por isso é um crime político. Crime político é simplesmente tu ir contra a ordem do país, a ordem vigente. Contra o status quo da coisa toda, né? Então, o crime político ele é um crime que não está previsto no Código Penal. É um crime que normalmente não seria crime, mas que, por causa do governante não gostar, se torna um crime. Criticar o governo, ser oposição ao governo, tudo isso se torna crime político e agora é passível de pena de morte. Então, se tu é oposição ao governo, tu pode ser preso. E tu pode ser morto. E isso é um problema. Né? Porque agora tu elimina a oposição. Tu persegue a oposição e tu transforma qualquer tipo de pensamento diferente num crime. Né? Tu persegue o pensamento das pessoas. Tu persegue o livre-arbítrio das pessoas. Isso é basicamente um crime político. Alguém tinha levantado a mão, se não me engano. Quem eu vi? Foi a Évora. Quer falar, Évora? Pode falar. Beleza. Se quiser escrever também, Évora, pode escrever. A Giovana, ela perguntou, por que a pena de morte hoje é proibida no Brasil se não era nesse período?
A pena de morte ela vai ser proibida no Brasil na maior parte das épocas da nossa história. Tá? Hoje é proibido porque a Constituição de 88 proíbe a pena de morte, ela prevê que a pena de morte ela não deve ser aplicada, ela até tem não mandei chamada, vou mandar. Tu até prevê que tu vai ter uma pena máxima lá, se não me engano a gente tem pena perpétua no Brasil, mas a pena de morte ela é proibida. A pena de morte ela só vai ser permitida em estados de exceção, como é o estado aqui do Getúlio Vargas. Estado de exceção, no caso, quando um governante ele simplesmente decide que ele vai passar por cima das instituições, ele vai passar por cima das regras anteriores. Isso é um estado de exceção. Mandei a chamada aí, pessoal, assinem ela. Se não assinaram a do professor Gabriel, o anterior Gabriel, podem assinar também pela aula passada. E uma das coisas que é um argumento contra a pena de morte, gente, é uma das coisas que o Yuri falou ali. Ele viu que um cara foi preso por engano 2 vezes. E tu imagina condenar uma pessoa errada? A pena de morte, ela não é passível de erro. Tu vai condenar uma pessoa à pena de morte. E não quer dizer que a pessoa, se ela for culpada, ela merece a morte também. Mas imagina condenar uma pessoa à pena de morte e isso ser revogado lá na frente, né? Tem umas estatísticas da pena de morte nos Estados Unidos que é muito bizarro. Se estima que 20% das pessoas que são mortas pela pena de morte nos Estados Unidos foram mortos por engano, né? Porque não tinha prova suficiente, porque se depois descobriu que não foi ela. Então, é um tipo de punição que não cabe nos dias de hoje, né? A gente já passou de... Como é que eu posso explicar? Hoje a gente deveria, pelo menos, ser um pouco mais evoluído do que isso, né? Infelizmente, o pessoal não é. Pessoal, só mais alguns slides, tá? Vamos tentar finalizar a aula hoje. Deixa eu ver quantos slides tem. Tem alguns, mas vamos... Mais uns 15 minutinhos. Fala. O que é país em estado de sítio? Estado de sítio? Só tô lembrar se estado de sítio tem diferença do estado de guerra. Porque tem uma diferença. Tá, deixa eu colocar isso em palavras mais organizadas. Estado de sítio é basicamente tu declarar Tá. Estado de sítio e estado de guerra, eles são muito similares, tá? Então, para níveis de explicação, a gente vai tratar eles com a mesma coisa. Estado de sítio e estado de guerra é quando tu declara que está acontecendo algo no teu país que é muito incomum de acontecer, como uma guerra. Justamente por isso que o pessoal chama de estado de guerra. E numa guerra, por ser uma ocasião extraordinária, uma ocasião onde as coisas fogem da normalidade, quando se declara estado de sítio, estado de guerra, o presidente se dá poderes que normalmente ele não tem. Então, o presidente, ele pode colocar o exército nas ruas? Não pode. Mas se ele declarar estado de guerra, estado de sítio, quer dizer que alguma coisa muito doida está acontecendo. Então, isso dá para ele poder para colocar o exército na rua, para passar por cima de certas leis. Isso é o estado de sítio e estado de guerra. Quando está acontecendo alguma coisa extraordinária, alguma coisa muito incomum de acontecer, e o governo ele precisa, para botar ordem na casa, passar por cima de algumas normas, né, algumas burocracias, porque a situação normalmente exige mais agilidade, existe mais rapidez, certo? Claro, isso também quer dizer que abre muita brecha
para o presidente utilizar um estado de sítio, um estado de guerra, para seus próprios ganhos. Que nem é que provavelmente aconteceria no Brasil hoje, se o governo declarar estado de sítio e estado de guerra. Hoje, no Brasil, não existe possibilidade do Brasil entrar em guerra. Não existe nenhuma possibilidade do Brasil receber um golpe comunista, por exemplo, como alguns grupos pregam, né? Que o Brasil tem a ameaça de ser invadido pelos comunistas, etc, etc. Isso não existe. Isso é uma grande besteira. Mas e se daqui a pouco o governo decidir que sim, o Brasil está sendo invadido, o Brasil está em guerra contra os comunistas malvadões? Ele pode se dar poderes para passar por cima das leis, passar por cima das burocracias e colocar o exército na rua, colocar mais poder na mão do governante, cancelar eleições. Isso tudo pode acontecer em um estado de sítio. Não sei se eu respondi a tua pergunta, se ficou meio vago. Sim, respondeu. Certo. Obrigado. Gente, às vezes eu me embanando um pouco, tá? Vocês devem ter percebido isso já. Então ignorem, tá? Porque às vezes o professor está meio cansado da cabeça. Ele come umas palavras, dá uma enrolada, mas é com o melhor das intenções. E se vocês não entenderem alguma explicação que eu dei, ou acharam muito confusa, professor, o senhor se enrolou agora, não entendi muito bem. Pode explicar de novo? Vocês podem pedir. Não tenho medo de pedir para explicar de novo, que é para isso que a gente está aqui. Ok? Ok. E por último, pessoal, na Constituição de 37 vai ser a extinção do poder legislativo em todos os níveis. Isso aqui é importantíssimo. Então vocês têm que lembrar. O que é o poder legislativo, pessoal? O que é o poder legislativo em todos os níveis? Tentem aí. Hoje eu estou participativo. Falem o que é o poder legislativo. Não qual é a função dele, mas quais são os órgãos do poder legislativo no Brasil. O que compreende o poder legislativo no Brasil? Participe. Como é que isso é? O que é o poder legislativo no Brasil? Quais são os órgãos, quais são as câmaras que compõem o poder legislativo no Brasil? O Yuri falou Câmara de Vereadores. Câmara de Vereadores é o poder legislativo municipal. Em nível estadual, a gente tem o quê? Qual é o poder legislativo estadual? O Congresso, senhor? Congresso a nível nacional. Congresso, que é a Câmara dos Deputados Federais, o Senado Federal. Isso é o poder legislativo no nível federal, nível nacional. No nível municipal, a gente tem a Câmara dos Vereadores, que vai decidir as leis do município. E no nível estadual, a gente vai ter as assembleias estaduais, né, que vão ter os deputados estaduais que vão decidir as leis do estado. Então, cada nível tem uma Câmara. Da mesma maneira que o poder executivo. Tu tem o presidente, nos estados tem o governador, e embaixo no município tu tem o prefeito. No poder legislativo, tu tem a Câmara e o Senado, a Assembleia Estadual e a Câmara dos Vereadores. Tu tem esses níveis. No Poder Judiciário, tem o Supremo Tribunal Federal, tem os tribunais estaduais, os tribunais municipais, e aí vai. Então, quando a gente fala em extinção do Poder Legislativo em todos os níveis, quer dizer que o Getúlio ele vai fechar a Câmara e o Senado, ele vai fechar as assembleias estaduais, ele vai fechar as câmaras de vereadores também. Então não vai ter nenhum tipo de poder legislativo no Brasil mais. Quem vai mandar vai ser o poder executivo. Os interventores estaduais e os interventores municipais. Ok? Certo? Vivos? Vivos. Vivos. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Gente, deixa eu ver aqui quantos. 1, 2, 3, 4, 5. Segunda Guerra, sangue, morte. 6, 7. Tá.
alguns spoilers das aulas passadas. Galera, vamos deixar para a aula que vem os próximos slides, tá? Para não cansar muito, para não pesar muito o clima, porque inclusive na aula que vem vai ter a professora Eduarda aqui para nos ajudar a falar de algumas coisas. Gosto quando ela está aqui, porque ela tem uns insights diferentes. E a gente vai falar sobre as características do Estado Novo, que vai ser um Estado muito peculiar. Ele vai conversar bastante com os Estados Unidos, vai conversar bastante com a Alemanha nazista, vai conversar bastante com a Itália fascista. Ao mesmo tempo que eles vão ter um clima de hostilidade aos imigrantes, então vai ser um governo bem curioso de se estudar. O Estado Novo também ele vai entrar na Segunda Guerra Mundial, e diferente da Primeira Guerra Mundial, a gente vai enviar soldado lá para a Europa, a gente vai enviar soldado para lutar em batalhas, Getúlio vai mandar soldados, e isso vai ser muito importante, porque aparece em prova, gente, aparece em prova bastante as consequências, os motivos de toda essa movimentação, porque é um grande acordo entre esses países. E nesse momento, o Brasil vai estar no centro de uma grande negociação mundial entre o eixo e os aliados. Ok? Certo, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo, senhor. Belezinha. Então tá, galera. Se eu não me engano, agora a gente não vai ter mais... Não tem mais um período, né? É só história hoje. Então, até mais. Nos vemos na semana que vem. E antes de ir embora, responder a dúvida do Yuri. Deputado compete a nível estadual, senhor? Depende. Tu tem dois tipos de deputados. Tem um deputado estadual, que está na Assembleia Estadual criando leis a nível estadual, e tu tem o deputado federal, né, que está ali na Câmara dos Deputados, lá no Congresso em Brasília, criando leis a nível federal, a nível nacional. Então, tu tem dois tipos de deputado no Brasil. Confunde um pouco porque é tudo deputado, né? A gente não tem um deputado municipal, por exemplo, a gente chama os caras de vereador. Mas no Estado, no Brasil, a gente chama tudo de deputado. Aí fica essa confusão inteira. Mas deputado estadual e deputado federal são coisas diferentes. Tá? Certo? É meio confuso. Mas é bom sempre lembrar o que vem depois do nome. Né? Se é deputado federal ou estadual. Porque deputado é um nome bem genérico. Deputado é uma pessoa a qual é delegado poder. Inclusive, lá nos Estados Unidos, tem o cargo do deputy. Deputy é um cara ali que tem um cargo público, saca? Sora, como a gente não vai ter nada agora, e caso tu queira falar, podia explicar por que houve impeachment da Dilma? Olha, se o pessoal quiser ficar, a gente pode conversar um pouco mais. Posso explicar sim, sem problema nenhum. Vou parar de gravar aqui e na aula que vem a gente segue com a explicação de Estado Novo.